Amigos do Saúde Digital, nós vamos falar hoje sobre uma carreira corporativa. Um médico que fez medicina de família e comunidade e seguiu uma carreira corporativa, hoje está muito bem sucedido, atua na ArcelorMittal, na Aberta Saúde, que é a autogestão das vidas dos funcionários da ArcelorMittal. A ArcelorMittal é uma das maiores produtoras de aço do mundo. No Brasil, hoje, tem cerca de 60 mil vidas, 60 mil pessoas, funcionários diretos e indiretos ali. E grande Fernando Amorim, meu colega lá da UFMG, formou 6 meses antes que eu, vai contar essa trajetória dele e como ele está fazendo esse trabalho lá na Aberta Saúde. Dito isso, meu colega Fernando, um prazer rever você, mesmo que remotamente, era para estar acontecendo presencial, aconteceu aí que você teve que se deslocar a trabalho, mas fomos contemporâneos de faculdade, você da 120, eu da 121, e agora a gente está aqui reunido para contar da sua história aqui, da sua carreira. E eu quero, como sempre eu começo aqui, Fernando, um pouco do seu background, contar um pouquinho, eu já fiz um resumo, mas um pouco da sua história até aqui. Perfeito. Primeiro, Lorenzo, agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Já conheço sua jornada de muitos anos e eu vejo agora chegou a minha vez. Meu momento de felicidade já agora é minha vez de conversar com você nesse espaço aqui e será muito bom compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, da minha história e como que eu cheguei até o ponto que eu estou. Maravilha. Conta aí um pouquinho. Então, você fez o FMG, formou em 2006, escolheu Medicina de Saúde e Comunidade. Eu formei, então, em 2006 na UFMG e quando eu formei, Lorenzo, eu tinha um interesse de ser clínico, porque na minha formação eu não conhecia medicina de família e comunidade e o meu interesse era ser um clínico geral, uma especialidade que visse um pouco de tudo, que fosse diversa no atendimento, cada hora uma situação clínica diferente. Até que eu conversei com um colega, acho que você lembra dele, Lorenzo, o Arthur Mendes. Ele formou um pouco antes de nós, e eu, conversando com ele, falou: Fernando, existe uma outra especialidade que é muito ampla, atende crianças, faz pré-natal, coloca DIU, preventivo e clínica, chama medicina de família e comunidade. Então, poxa, aí eu fui estudar o que era a especialidade e já na primeira prova de residência, ao final do ano, decidi fazer a medicina de família no Hospital de Lomberens, Hospital Municipal de Belo Horizonte, e que eu fiz, então, a residência em 2007 e 2008. O Odilon tem uma característica muito interessante, Lorenzo, de ser um hospital geral, em que as pessoas internadas ali, elas ficam sob cuidado de clínicos, de forma geral. Então, não fica tanto com especialistas. Isso permitiu que eu tivesse uma formação mais geral também da condição hospitalar. Então, a gente passa durante a residência na enfermaria de clínica, no PA de clínica, na sala vermelha, no PA de obstetrícia, no PA de pediatria, e, obviamente, também na parte ambulatorial, em centros de atenção primária, centros de saúde, e uma parte ambulatorial também com especialistas. Então, é uma formação muito diversa e sou muito grato por ter tido essa conversa com o Arthur aí ao final da minha formação, da faculdade, e me permitido ser um médico de família. Eu acho que foi exatamente o que eu gostaria de ter feito. Ô Amorim, e você pegou uma vertente dentro da medicina de família, saúde e comunidade, você foi para o lado corporativo. Como que começou isso na sua cabeça aí? Como que você já planejava? Foi um convite? Como que aconteceu? Então, eu fiz a residência em 2007 e 2008 e fui para um centro de saúde, né? Eu terminei a residência na sexta e na segunda-feira estava como médico da estratégia de saúde da família. Nesse período, eu já virei preceptor da residência,
Então, na residência, eu já gostava muito de organizar os cronogramas de atividades teóricas, os estágios dos residentes. Era uma parte que eu gostava de fazer. Na Prefeitura de Belo Horizonte, eu tinha uma inserção junto à Secretaria Municipal de Saúde, participando de protocolos, de discussões de processos assistenciais, junto à Secretaria e algumas gerências, até que final de 2012, início de 2013, eu fui convidado por um colega que eu admiro muito, que é o Luiz Fernando Rolim Sampaio, que estava, na época, como superintendente da Unimed BH, e chamou a mim e alguns colegas, médicos de família da Prefeitura de Belo Horizonte, para uma estratégia diferente, que era implantar um plano de saúde baseado nos atributos da atenção primária na saúde suplementar. Então, eu fiz nesse período, eu comecei então na Unimed BH em 2013, abril de 2013, eu fiz uma dupla migração. Eu saí do SUS e fui para a saúde suplementar e, ao mesmo tempo, saí da assistência e fui para a gestão. E eu fui integralmente. Eu gosto de focar, sabe, Lourenço? Eu prefiro, especialmente no momento desse, entrar de cabeça, e eu larguei completamente meu estetoscópio, então, no final de março de 2013, e desde então eu estou em cargo de gestão, tirando no Covid, que a gente cobria alguma coisa de assistência, mas o resto do tempo eu sou gerente realmente. Beleza. E aí você foi para para a rede Unimed, né? Para uma cooperativa médica e cuidava de saúde suplementar lá do ponto de vista gerencial. Queria que você contasse um pouquinho do papel lá na Unimed e depois a gente vai falar para os outros locais que você passou até chegar na Aberta, que é uma autogestão. Perfeito. Na Unimed foi minha formação, né? Então, eu não tinha formação suplementar em gestão nesse momento, quando eu fui. Então, lá foi onde eu me formei gerente, né? Eu coordenava, nesse momento, unidades ambulatoriais tradicionais de saúde, eles chamam de centros de promoção da saúde, e unidades grandes. A gente tinha unidades com, por exemplo, com 50 consultórios, com 200 médicos atuando ao longo da semana. São unidades ambulatoriais. Então, eu comecei fazendo a gestão dessa equipe, e o que foi mais sensível, e que eu acho que até minha formação de médico e de médico de família me ajudou, é a gestão de pessoas, Lourenço. Eu acho que na gestão, o ponto mais importante é você montar um time com o objetivo de alcançar um resultado, e esse time se sentir motivado a melhorar, a fazer uma entrega qualificada, a fornecer uma assistência de qualidade, acolher o paciente na sua necessidade e tentar resolver da melhor forma. E a gente tinha uma estrutura muito boa e consegui, então, me formar nesse papel. Depois, já tive colegas ali, aí vou citar aqui duas lideranças que eu tive, o Heitor Tognoli e o Christian Morato, que o Christian talvez tenha formado próximo de você também, Lourenço, não sei. Mas foram lideranças que me ajudaram muito a ter esse olhar de gestão sobre o serviço de saúde. Então, e o gestor, Lourenço, precisa ter um olhar amplo. Então, assim como a medicina de família, dentro do campo assistencial, ela é vasta, o gestor também precisa ter um olhar muito amplo. Precisa olhar tanto a estrutura, os recursos, as pessoas, olhar resultados, orçamento, receita. Então, essa amplitude de olhar, ela é fundamental para que ele alcance o resultado esperado pela instituição. E fui aprendendo isso ao longo do tempo, até que eu me tornei apto a ser gerente. Então, comecei como coordenador médico. Mais ou menos 2016, eu virei gerente de atenção domiciliar.
foi minha primeira experiência. Então, lá a gente tinha mais de 3.000 pacientes em atenção domiciliar, Lourenço. Desde cuidado paliativo, internação domiciliar, pediatria, idosos, e aprendi a fazer orçamento, a fazer acompanhamento financeiro, leitura de DRE, de balanço financeiro. Então, todo esse aprendizado complementou a visão assistencial que eu tinha. E há uma sinergia entre esses olhares, né? O médico gestor traz um benefício para a empresa de saúde muito interessante, porque a gente não deixa de ser médico nunca, né? A gente tem sempre aquele olhar sobre a saúde das pessoas, o cuidado, e isso acho que o profissional de saúde traz isso intrinsecamente. Mas há uma formação complementar, há uma base de conhecimentos complementar que esse gerente precisa ter. Ô Amorim, vamos dar um double clique aqui nessa atuação do médico, que ele é assistencialista e ele vai atuar numa área gerencial. O convite foi do Rolim. O Rolim, ele era, na época, ele era o presidente da Unimed BH, isso? Superintendente. Ele já esteve aqui no nosso podcast falando pela Seguros, se eu não me engano. Isso, ele está na Seguros. O Elton, né, que hoje também é o presidente da Seguros, ele era o presidente. Ele era o presidente, perfeito. Então, o Rolim já esteve aqui, eu o conheço, um líder visionário, foi lá, te pescou, te deu as oportunidades, você foi crescendo. Agora, vamos falar sobre gestão. Eu costumo resumir a palavra gestão. Gestão é tudo aquilo que precisa ser feito da forma correta, no tempo certo, com um objetivo claro. Tudo aquilo que precisa ser feito da forma correta, no tempo certo, com um objetivo claro. E aí, eu quero compartilhar aqui uma experiência comigo e saber, uma experiência minha e saber a sua opinião. No começo ali da minha carreira, que é quase igual, a gente tem 6 meses de diferença, você formou 6 meses antes que eu sempre gostei da parte de negócios, de gestão, o Fernando, e eu achava, cara, que eu ia ser um gestor, como você faz hoje. E aí, o tempo passando, Fernando, eu comecei a descobrir, cara, que as minhas habilidades, elas não são habilidades de um gestor, cara. Elas são habilidades de um empreendedor. E isso, cara, quando eu descobri isso, foi um ponto de inflexão na minha vida, porque são coisas muito diferentes. Então, hoje, quando eu desenho a SD Escola, a gente foca em médicos de consultório, médicos de clínicas, éticos que querem aumentar o faturamento. E aí eu falo 5 pilares: gestão, marketing, vendas, finanças e tecnologia. E eu trabalho, Fernanda, aqui a gente tem o nosso marketing, tem que produzir a copy, né, os textos e tal. E aí, eles sempre colocam a palavra gestão, Fernando, como sinônimo de negócio. E, para mim, da forma que eu defendo, não é. Porque, por muito tempo, Fernando, eu achava que eu era um gestor, mas eu não sou um bom gestor. É por isso que eu tenho pessoas, bons gestores junto comigo. Eu sou empreendedor. Eu olho para fora, eu arrisco. Eu costumo dizer que eu sou um elefante numa loja de cristais. E eu preciso de um bom gestor comigo, porque ele pode me conduzir e eu sair do outro lado sem quebrar nenhum cristal. E aí, eu quero, contando essa minha experiência, Fernando, você traz essas habilidades, essas skills, essas competências que você tem enquanto gestor. De conduzir um orçamento, de liderar pessoas, de fazer o que precisa ser feito no tempo certo, da forma correta e com um objetivo claro. Eu te contando essa história, Fernando, o que você acha disso, assim, entre o empreendedorismo e a gestão? Poxa, acho ótimo ponto. São coisas diversas, realmente, né? O empreendedor é aquela pessoa visionária que vê uma oportunidade que outros não viram e topa
investir seu tempo e seu recurso naquele objetivo, né? Agora, o gerente é que é aquele que vai tornar esse sonho uma realidade, né? Então, eu preciso, a partir dessa estratégia de alcançar um novo serviço, um novo objetivo, construir as bases para que aquele serviço surja e opere de forma efetiva. Então, é um desdobramento, um papel do gerente, especialmente uma liderança de meio, como um gerente, tá? Ele tem esse papel de traduzir a estratégia em tática e em operação. Então, eu tenho um objetivo de construir um novo serviço, uma clínica. Tá, mas você vai precisar. Quais recursos eu preciso? Quais pessoas? Estrutura, processo, quem vai construir, quem eu vou contratar, quem é a meia liderança, como é que vai ser minhas áreas de suporte, meu RH, meu financeiro. Tudo isso aqui, quem vai construir isso é o gerente, né? E, com o tempo, então, tem a fase de implantação desse serviço, e mesmo esse serviço implantado, ele tem que rodar. Ele tem que acompanhar os resultados, a produtividade, a satisfação dos clientes, onde estão novas oportunidades de receita. Então, esse mix entre o empreendedor, que olha o futuro, e o gerente, que precisa também o que nós chamamos em gestão de ambidestria, que é olhar o presente, ver as oportunidades, como é que está a sua operação, fazer o plano de ação de melhoria contínua dos processos, mas também entender que a empresa tem uma estratégia de futuro e que ele precisa construir esse futuro desde agora. Esse é um papel, eu acho que vai muito ao encontro do que eu penso realmente, Lorenzo, do que é o papel de gerente. Legal. E trazendo isso para a realidade assim, do médico, por exemplo, o médico de consultório, o médico de clínica, primeiro ele tem que olhar quantos funcionários ele tem. Porque se ele tiver ali a secretária ou talvez um funcionário a mais, muito provavelmente cabe a ele fazer esses papéis. Cabe a ele olhar para o futuro, ser o empreendedor, traçar a estratégia, mas cabe a ele ser o gestor, cabe a ele fazer o marketing, fazer as vendas, olhar as finanças, o orçamento, as metas e cuidar da aquisição de novas tecnologias. À medida que a empresa vai crescendo, sobre a batuta, né, sobre a liderança deste médico, aí sim ele vai concentrando e trazendo pessoas que o complementam, principalmente nas habilidades que ele não é tão forte. A carreira sua, por exemplo, do gestor, eu quero que você me conte assim, o que você correu atrás para preencher as expectativas e você crescer na sua carreira. Mas antes de você contar, mas vamos falar as suas passagens, né? Você passou pela 778 e depois, hoje você está na... Aí a gente chega nessas habilidades do gestor. Então, fiquei na Unimed BH até 2019. Ali eu dei uma pivotada na carreira, porque a Unimed BH é uma empresa, não sei quanto que ela está hoje, mas mais de 6 bilhões de faturamento anual, uma empresa de grande porte, uma das maiores operadoras. Dei uma pivotada, então ela tem uma estrutura de suporte muito grande, né? De áreas de apoio, de maturidade de processo muito grande. Dei uma pivotada para uma startup, uma health tech, a 3778, também do Guilherme Salgado, com quem... e o Fernando Barreto, com quem eu aprendi demais, mas é um modelo completamente diferente, né? Em que eu fazia um pouco isso, assim, eu vendia, a gente tinha lá, eu era responsável pela saúde corporativa, que são ambulatórios médicos de equipe profissional dentro das empresas. Então, a gente tinha clínicas dentro de alguns clientes da empresa e eu fazia a gestão dessa equipe. Então, eu fazia a precificação, a venda, a implantação e a gestão desse serviço. Então, me deu com uma empresa, com uma startup, com áreas de apoio menos, né, assim, obviamente menos robustas que uma grande empresa. Então, me deu, mas, por outro lado, uma
uma estrutura de lideranças também muito diferente, né? Enquanto uma grande empresa tem algumas restrições de processo, o que você pode fazer, o que não pode, tem que validar aqui e ali, uma startup tem um dinamismo muito maior, um processo muito mais horizontal, de mais autonomia. Então, fez um mix muito diferente, né? E aí veio a pandemia, a gente vendeu serviços de teleconsulta, de acompanhamento dos funcionários das empresas clientes. Hoje, a 3778 ainda é uma empresa que tem um braço de saúde ocupacional muito forte, então isso permitiu esses produtos. E, bem, então me trouxe um conhecimento muito, muito interessante. Mas comecei a sentir falta, mais uma vez, de uma estrutura mais robusta de processos. Voltei para uma grande operadora, Notre Dame Intermédica, fiquei como responsável pela parte ambulatorial de Minas Gerais, da Notre Dame Intermédica, por 1 ano e pouco também, e há 3 anos eu estou na Aberta Saúde, já entrei nessa posição de gerente executivo de provimento em saúde, e que eu estou até hoje. Entrando um pouco, né, Lourenço, então, na sua pergunta, primeiro, eu acho que assim, um médico gestor tem que ter uma autocrítica muito grande. Ele tem que saber reconhecer onde ele está pisando. Então, assim, isso eu sei fazer, isso eu não sei fazer. E aprender a fazer, ter a humildade de buscar aquele que sabe fazer e aprender com ele, é o passo mais importante. Tive a Unimed, o 3778, e todos os espaços que eu passei, tive muita oportunidade de conhecer pessoas abertas a me ensinar. Né? E eu aprendi com RH, com a equipe de TI, com a equipe de manutenção predial, com a equipe financeira. Então, essas pessoas ficam muito felizes em ter um médico ali querendo aprender, e é uma troca mútua de conhecimentos. Eu levo um conhecimento de cuidado para essas equipes e eles me trazem conhecimento das áreas. Então, essa autocrítica e a humildade de buscar conhecimento com essas áreas é fundamental. Vale também fazer uma formação complementar. Concluí, eu já tenho o MBA em gestão empresarial pela FGV, que, especialmente do ponto de vista teórico, traz um embasamento para o profissional. Mas, te digo, tá, Lourenço, o dia a dia ensina mais. Assim, o dia a dia, acho que você tem uma base teórica, para você aprender o dia a dia é muito interessante, porque a área de gestão é muito dinâmica. Todo dia surge um problema novo, todo dia tem um novo desafio, todo dia há uma necessidade de você evoluir no plano de ação de desenvolvimento daquele serviço, e então não tem um dia igual ao outro. É sempre algo novo e sempre uma oportunidade de aprendizado. Ô Amorim, é muito legal te ouvir e ver a sua trajetória, porque tem um fator preponderante que eu defendo muito, né? O profissional, não estou falando do médico, o profissional hoje em dia, para ele ter sucesso e deslanchar, ele tem que estar no lugar certo. E esse lugar certo é aquele lugar que combina com o conjunto de competências, habilidades e atitudes desse profissional. Todos nós temos um chá, né? Competências, habilidades e atitudes. Isso é claro que isso é desenvolvido, isso deve ser desenvolvido, evoluído, mas o profissional ele não pode estar distante desse chá, dessas competências, habilidades e atitudes. Na fala aqui do Amorim, fica claro que ele fez a transição da assistência para a gestão, experimentou uma hierarquia mais horizontalizada, da 778 lá, do Salgado, nosso amigo comum, formou com a gente. Depois ele sentiu falta dessa estrutura e hoje ele fala com muita propriedade que ele faz o que ele gosta, ele tem satisfação. Isso não quer dizer que o trabalho não é penoso, isso não quer dizer que o trabalho não desgasta, isso não quer dizer que o trabalho não tem problema, que ele não perde noite de sono. Tenho certeza que acontece tudo com ele, mas quando você está no lugar certo,
fazendo com brilho nos olhos, isto está ligado a esse conjunto de competências, habilidades e atitudes que, através do seu autoconhecimento, da sua humildade, da sua autocrítica, você vai direcionando e construindo esse espaço. Esse espaço, ele não cai no seu colo de mão beijada. Ele não vem assim, vem aqui. Você precisa construir esse espaço. E eu defendo muito aqui, Fernando, que o médico construa esse espaço. Porque é muito triste você ver um médico que cuida de vidas e ele não entregando aquele brilho nos olhos ali para o paciente. Por mais que ele seja baseado em evidência científica, ele não tem aquele algo a mais ali, alguma coisa está errada. E ele precisa construir, o que eu digo, um modelo de negócio que permita ele entregar aquilo que dá satisfação. Então, fica muito claro que você construiu esse modelo de negócio e está construindo, né? Você está assim, você está apenas na primeira metade ainda, você nem chegou na primeira metade, você ainda tem muita coisa para crescer nesse mundo corporativo e numa empresa que é a Aberta Saúde, que é um exemplo de autogestão no Brasil inteiro, que hoje você faz parte desse time e ajuda esse time a crescer. Então, dentro dessas competências, você disse sobre a habilidade de gerenciar pessoas, de lidar com pessoas. Isso é imprescindível, né, Fernando, nessa cadeira que você ocupa? É imprescindível. E nunca você vai falar, hoje eu estou pleno, né, completamente formado em gestão de pessoas, porque isso não existe. Né? Você vai encontrar uma equipe nova que tem seus desafios e que você vai precisar manejá-los. Né? Eu estou aqui, aí é um ponto, viu? Um ponto essencial do médico gestor. Ele tem que gostar de problema. Né? Tem que gostar de problema. Porque, gente, é só problema. Assim, o dia a dia é só resolução de problema. E quanto mais você ascender na carreira gerencial, os problemas vão se tornando mais complexos, porque a base, a equipe, né, de primeira liderança vão resolver os mais simples e vão deixar os mais complexos para a equipe de média liderança, alta liderança. Então, mas a gente gosta de resolver problemas. É recompensador você ver o produto ali sendo entregue, seja um serviço de saúde que as pessoas estão sendo satisfeitas, bem cuidadas, né, com seus problemas resolvidos, uma empresa se tornando mais sustentável financeiramente, crescendo a carteira de clientes, isso é muito recompensador. Você mesmo aprendendo competências novas, uma coisa que você não sabia fazer. Lourenço, vou dar um exemplo, eu estou aqui em Fortaleza montando um serviço que eu nunca montei. Então, eu estou há mais de 10 anos e eu estou montando um pronto atendimento dentro de uma usina siderúrgica de alto risco, né, uma área de alto risco de acidentes, e a gente tem uma empresa, essa usina aqui tem 3 mil funcionários próprios, mais uns 6 a 8 mil de terceiros, e eu estou montando um pronto atendimento dentro de uma usina. É novo para mim, mas é uma oportunidade para a empresa de cuidar mais do seu funcionário. Caso alguma coisa aconteça, clínica ou um acidente aqui, eu estou aqui pronto para atender o mais rápido possível, recuperar essa pessoa o máximo possível. Então, é novo, mas eu vim aqui de coração aberto com a minha equipe e, num trabalho conjunto, montar esse novo serviço e motivar as pessoas, né? A gente fala assim, a gente não motiva ninguém, né, Lourenço? A gente monta um cenário que a pessoa se sinta feliz de estar ali inserido naquela equipe e ela mesma consegue carregar energia para fazer aquela entrega. E você oferecer isso para a sua equipe e ver o produto saindo, um serviço atendendo, as pessoas felizes de trabalhar e de ser atendidas naquele serviço, é algo realmente recompensador. E aí, Mamorinho, eu queria que você contasse a diferença de ser médico e acrescentar essas habilidades de não ser médico, né?
aonde eu entendo que pode ser que empresas da saúde, elas podem ter gestores que não são médicos. E aí, mas quando o médico entende que aquele ali é o seu lugar e ele se capacita, ele corre atrás do chá, né? Competência, habilidades, atitudes, para aquela função, trabalha. Onde é que está a diferença assim, na entrega de valor, na sua opinião, Amorim? Perfeito. Eu acredito muito, e eu busco isso na minha equipe, em complementação de competências. Então, uma equipe mais diversa é uma equipe com uma caixa de ferramenta mais robusta e com capacidade de entregar melhores resultados. E, efetivamente, o médico traz competências, o olhar sobre o cuidado que os profissionais, especialmente fora da saúde, podem trazer depois de muito tempo no setor, mas habitualmente não traz esse olhar com tanta energia. Então, esse olhar sobre o cuidado de que existe sim um objetivo financeiro a ser alcançado, existe uma meta, existe um planejamento, mas de forma alguma estou aqui para causar mal a ninguém. Nós estamos querendo que o paciente saia melhor do que chegou e ofertar para ele uma experiência, porque não é só o aspecto clínico, mas é a forma também como esse paciente experimenta a doença dele, e eu preciso trabalhar isso também no meu serviço. A gente tem esse olhar complementar a outras áreas de gestão. Por outro lado, Lourenço, tem alguns vícios do perfil médico que a gente precisa estar atento quando a gente vai para um meio gerencial. No meio médico, assim, na assistência, toda a vida importa, e eu vou fazer o máximo para cuidar daquela pessoa, o que ela precisa, né? E o erro é pouco tolerado, né? Eu não posso errar na assistência com o meu paciente. E aí eu preciso ter o pleno cuidado de errar menos. Na gestão, e aí mais ainda no empreendedorismo, o erro faz parte do processo. Então, a gente precisa, para trazer algo novo, experimentar, errar num meio controlado, pequeno, e se eu errei, eu corrijo, eu faço de uma outra forma, eu pivoto, mas o erro faz parte do dia a dia do gestor e do empreendedor, mas ele faz de forma controlada, com baixo impacto e observando de perto e reverte aquele desejo. Então, se eu, por exemplo, contratei, vou dar um exemplo, eu monto uma equipe, eu achava que eu precisava de apenas um técnico de enfermagem, e agora eu vejo assim, olha, um técnico não vai ser suficiente, nós vamos para um segundo, eu preciso de um segundo. Perfeito, eu faço isso. Mas por que eu estou vendo? Em 3 dias eu tomei essa decisão, é algo que eu estou acompanhando de perto. Então, esse olhar sobre o erro é um dos componentes que o médico precisa entender que é diferente da clínica. A gente vê alguns médicos, quando iniciam a carreira gerencial, com o desafio de tolerar o erro. E na gestão, realmente, a gente precisa ter essa é uma característica que o gerente precisa ter. Esse ponto que você traz é sensacional, Amorim. Recentemente eu gravei um podcast aqui, eu acho que o título era Comece Primeiro, Depois Fique Bom. Perfeito. Que o médico, não é o médico, é a formação médica, ela não nos ensina isso e não tem por que ensinar, porque, como você disse, quando você está lidando com a vida, você tem que buscar o erro zero. Você tem as fatalidades da doença, tal, mas o mecanismo de você cuidar de uma pneumonia, você não pode, vou testar uma nova droga que o meu amigo falou que funciona. Não, isso não dá. Não dá. Então, a gente aprende isso, né? Tem esse ponto. A gente aprende na faculdade e está certo. E está certo. Quando a gente está lidando com vida, está certo. A ciência está corretíssima. Aí a gente vai para os nossos congressos, a gente fica na comunidade médica. As pessoas que a gente admira,
ou as pessoas que a gente confia, aqueles que são os role models, né? Aquelas pessoas que a gente se espelha, elas não toleram erro, elas são, pelo contrário, a gente confia nelas porque elas são as mais assertivas possíveis, elas conduziram uma carreira toda bem baseada em evidência, e isso é ótimo, isso está tudo certo. Agora, quando a gente vai para a área de negócios, para o empreendedorismo, para o intraempreendedorismo, que é isso que você faz, Amorim, dentro da Aberta, é um intraempreendedorismo, esse pensamento ele é muito limitante. Quer ver aqui nos meus alunos? Tem uma dificuldade enorme dentro lá do nosso curso de planos de acompanhamento, Amorim, treinar o médico a vender. Porque ele tem uma resistência enorme em vender para o paciente. E aí, essa é a frase que eu uso lá, eu falo assim, pensa aqui, vai ser difícil mesmo, porque você não foi ensinado a fazer isso, as pessoas que você admira, as pessoas que você convive, as pessoas que você olha, que são seus role models, eles não fazem isso. Então, é difícil mesmo. Agora, se você não virar essa chavinha que você está tratando de negócio, de empreendedorismo, de intraempreendedorismo, é muito difícil você dar esse passo, porque você está imerso naquilo que a faculdade te ensinou e com as pessoas que convivem. Então, esse ponto seu, ele é crucial. Pode falar. Não, acho que é uma forma de pensar, né? Acho que é fundamental essa virada de chave. Queria trazer uma outra, né? Você no cuidado é 1 a 1, né? Na maior parte das vezes, você está um médico cuidando do paciente ali, numa enfermaria ou num consultório. E na gestão, você tem que ter uma amplitude de olhar muito diferente. Então, quando eu estou no primeiro nível de gestão, abrindo um consultório, eu tenho que ver a estrutura, a parte financeira, contratação, documentação, receita, que preço que eu vendo, financeiro, como é que vai ser o caixa e tal. Então, assim, a gente tem que passar a ter uma visão muito mais ampla, né? Sobre diversos assuntos diferentes. Então, é outro ponto. Assim, o médico tem que abrir para o novo. E, mais uma vez, ter a humildade. Gente, isso aqui eu não sei, eu preciso aprender. E buscar ou uma formação teórica ou um tutor, né? Alguém com conhecimento maior do que o seu, que você possa trocar alguma ideia. A tutoria, eu acho o tutor uma ideia super legal, sabe, Lourenço? Perfeito. Eu acho que a gente faz pouco na medicina, especialmente assim, ter alguém com quem eu passe 1 hora por semana, trocando uma ideia sobre aquele tema e que o tutorado possa trazer os seus desafios e o tutor não entregando a resposta, mas provocando ele a entender os caminhos da saída daquele problema. Eu acho que é algo muito interessante e que acelera muito a formação. Eu tive, em alguns momentos, esse tipo de serviço e ajuda muito a gente a ter um outro olhar sobre o nosso papel ali frente a um problema. Perfeito, perfeito. Você usa a palavra tutor, a gente pode usar também a palavra mentor. A gente tem feito isso aqui dentro da SD Escola, a gente tem a nossa mentoria. E concordo plenamente. E você falou a palavra para mim mais chave: encurta caminho, antecipa. Porque a pessoa que está na sua tutoria, na sua mentoria, ela já passou por aquilo. E ela não é que ela sabe exatamente para te dar uma receita de bolo, mas ela sabe te fazer as perguntas, te questionar, para que você pegue um caminho mais plausível de acordo com a experiência do tutor ou do mentor. Isso é tão importante, eu levo isso tanto a sério, Amorim, que recentemente num curso de educação infantil que minha esposa esteve, a gente tem 3 filhos, o mais velho tem 9 anos, e ela assistiu uma palestra e ficou impressionada com essa pessoa, era um americano. Aí terminou a palestra, ela foi lá falar com esse americano. Falou, me dá uma dica, eu tenho um filho de 9, 7, 6. Ela falou assim, ele falou, arrume bons mentores para o seu filho. Isso é em qualquer idade. Mas aí você pode falar assim, mas por que isso não existia antes?
Mas por que que há 20 anos a gente não falava disso, né? Não falava muito de tutoria, mentoria. É que o mundo era mais previsível. É que se você fizesse o que o seu professor na escola formal, que ela tem uma régua única, assim, a escola, tudo que ela forma para a média, assim, então ela vai te dar aquela forma. Então, encaixar naquela forma era muito provavelmente uma garantia de sucesso. Então, vamos olhar para a medicina? Então, voltando lá, você olhava para o seu professor que tinha feito uma pós-graduação, uma residência nos Estados Unidos, aí você pedia para ele o contato, você ia lá, aí você voltava. Provavelmente você ia seguir o caminho do seu professor e ia ter o mesmo sucesso que ele teve. Mas esse tempo já se foi, porque a gente tem um tempo onde a informação ela é muito rápida e é inconstante. Então, por isso, estas figuras que encurtam o caminho, porque este mentor, este tutor, ou estas linhas de ensino, elas não vão te apresentar a forma, elas vão te dar a receita. Elas vão fazer com que você chegue na sua receita, na forma que serve para você, baseado na experiência e no tudo que ele já passou. Então, isso é muito válido, e meus filhos ainda não estão na época assim de tá, mas com certeza esse conhecimento da mentoria, da tutoria e voltado para a prática, ele é muito importante e você traz isso de uma forma muito clara também dentro do intraempreendedorismo onde você atua, né, Amorim? Para a gente encerrar, para a gente fechar, cara, eu queria que você falasse assim agora para o futuro, assim, como que você, o que está no seu roadmap, assim, o que está no seu mapa aí para o Amorim e como que você conecta isso com o mercado de saúde, aonde que você quer entregar o seu conhecimento e suas habilidades e suas competências. Lorenzo, então, acho que a gente está vivendo um mundo muito dinâmico, né? Um mundo em que as cobranças estão maiores, né? A exigência pelo resultado está maior, e isso nos exige alguns pontos. Primeiro, acho que é importante deixar clara a questão da saúde mental, porque a gente está vivendo um momento em que realmente um percentual maior de pessoas estão precisando de suporte para dar conta desse mundo de maior exigência. E não só no trabalho, né? Dentro de casa, nos relacionamentos, não é só o trabalho que está exigindo mais. De forma geral, o mundo exige mais da gente e a gente precisa de ofertar cuidado para essas pessoas, né? Que precisam de suporte naquele momento. Um outro ponto é que se a exigência é maior, eu preciso ter uma caixa de ferramentas mais resolutiva, mais efetiva. Então, uma formação mais adequada é fundamental e a pessoa precisa ter uma entrega ainda mais efetiva do que é esperado da sua posição. E um exemplo, uma dessas vertentes é o uso de ferramentas digitais e de inteligência artificial. Hoje, Lourenço, a gente há 2 anos atrás, aqui na Aberta, nós estávamos com 7% de teleconsultas. Hoje eu fechei o mês de outubro com 18% de teleconsultas. Então a gente faz um trabalho, o que a gente chama de modelo phygital, modelo híbrido de cuidado, em que o mesmo médico que faz o cuidado presencial faz teleconsulta e eu estimulo o paciente de diversas formas a atuar de forma híbrida. Então, vai lá, aí o meu médico tem uma exigência de, então, agora, fazer esse atendimento, hora presencial, hora digital, meu coordenador médico precisa coordenar esse médico, orientá-lo, capacitá-lo, eu tenho treinamento para teleconsultas, como que ele deve se portar, câmera, anamnese, exame físico por teleconsulta. Então, eu acho que esse para mim, é um direcionador que não vai mudar. Um segundo, que esse é ainda mais recente, é o uso da inteligência artificial.
E a gente, mais uma vez, como a gente já falou aqui atrás, é preciso ter um olhar crítico. Há muita oportunidade, há muito pontos em que a inteligência artificial poderia contribuir com a gestão e com a assistência, mas também há muita espuma também. Há muita coisa que se fala que é uma oportunidade, mas ninguém ainda fez, e você vê só, não estou vendo onde está o ganho efetivo nesse ponto. Então, a eterna necessidade de aprender, de testar, de errar, de voltar atrás e de tentar identificar onde estão efetivamente as oportunidades de melhora e ter claros os indicadores. Eu quero melhorar, aumentar a receita, reduzir custo, ter melhor qualidade da assistência, melhor satisfação da entrega, melhor satisfação do meu empregado. Então, ter claros os indicadores que vão mensurar se aquilo que você está trazendo na teleconsulta, no uso da inteligência artificial, está trazendo o resultado mesmo ou não, e experimentar. A gente tem um processo aqui, Lourenço, estendendo um pouquinho, de market screening de inovações. Então, semanalmente, eu vejo pelo menos 3, 4... Eu tenho um head de inovação e eu vejo aqui semanalmente 3, 4 inovações, startups, produtos, soluções, a gente avalia se a gente deve avançar ou não com uma prova de conceito ou mesmo com a implantação. Isso permite que eu tenha um olhar sobre o mercado mais amplo, veja o que é tendência, o que está acontecendo, tentar separar o joio do trigo, para que a gente, mais uma vez, foco nos objetivos principais, quais são as metas, o que você quer nesse próximo ano, nesse próximo mês, nessa próxima semana, acompanhar de perto a performance do seu serviço e experimentar coisas novas que possam trazer benefícios de entrega, melhoria de resultado para a empresa, a instituição que você está. Então, esse, para mim, eu acho que é o desafio do momento, conjugar isso com a manutenção de uma boa saúde mental, porque todo mundo quer chegar em casa depois do trabalho com energia para cuidar da sua família, da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. A gente tem que chegar com essa energia nas nossas famílias. Maravilha, cara, sensacional. E essa questão da inovação, a nossa reaproximação foi através da Skin Check, né, que eu sou advisor da Skin Check, e vocês avaliaram a solução da Skin Check para fazer uma prova de conceito e estão em avaliação. Então, parabéns pela sua jornada, obrigado por compartilhar aqui conosco, desejo muito sucesso aí na sua carreira, que está bem... você já é experiente, mas ainda tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, então parabéns e espero que daqui a pouco volte aqui para contar as novidades e os novos ganhos para compartilhar com os nossos médicos aqui. Grande abraço, Lourenço, obrigado aqui pelo espaço, importante, assim, foi muito bom conversar aqui, trocar uma experiência com você, sucesso aí, mais ainda sucesso para você, Lourenço. Valeu. @Lorenzo Tomé, manda um recadinho lá para mim e a gente se vê. Obrigado e até a semana que vem.